Aê! Oi, pessoal. Nossa grande convidada. Pera aí. Boa live para todos! Oiê, tudo bom? Tudo! Até que enfim entrou aí. Poxa, eu não estava te vendo, eu não sei o que aconteceu. Agora tá me vendo, né? Não, eu tive que sair do Insta, voltar para poder te achar, mas tudo bem. Estamos aqui. Vamos aí, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aí, né? Estamos ainda no tempo aí, estava esperando só a Lúcia entrar. Antes de mais nada, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. A Lúcia também vai se apresentar, muita gente conhece, a maioria também, ela vai se apresentar. Primeiro eu vou fazer uma pequena apresentação dela aí e explicar o porquê da live. Então, antes de mais nada, boa noite a todos. Sou o instrutor Alexandre, né, da NAUI, número 60355. Trabalho aqui na AF-Dive, a única escola da NAUI dos Lagos. Operamos em Arraial, Cabo Frio e Búzios. E a gente decidiu fazer essa live devido a que a gente tem percebido que hoje em dia as pessoas se preocupam só com duas coisas, que é com foto e com valor. Então, esquece da segurança, que é o principal, não só o mergulho, como qualquer outro esporte, né? Qualquer outra coisa, qualquer trabalho, né, Lúcia? É necessária a segurança, né? Em primeiro lugar, que inclusive até o lema da NAU é segurança, e que deveria ser de todos, não só da NAU, enfim. Por isso a gente, quando me veio segurança, pensei na Lúcia, primeiro pela pessoa que ela mergulhadora também, pela grande pessoa e profissional que ela para poder, né, explicar um pouco sobre segurança, sendo que ela, para quem não sabe, é a primeira pessoa que nós temos contato antes de fazer o mergulho, que ela é médica. Então, antes de você fazer mergulho, você tem que ir no médico para ver se você está tudo bem, né, fazer um exame médico, né? Porque toda escola ou que se preza pede o seu exame médico para você saber que você está em condições de fazer aquele esporte, seja ele qual for. Então é simples, muito mais um mergulho, que é uma coisa que é segura, só que como todo esporte, né, outdoor, né, assim, tem, né, seus riscos. Então, nada melhor que a Lúcia, por isso que eu convidei. Muito obrigado, Lúcia, tá? Para poder participar aí da live. E agora eu vou deixar ela. A gente já fez algumas perguntas previamente, que são as, não perguntas, né? São as dúvidas mais coerentes que todo mundo me pergunta. Vocês devem ter ouvido também, ou então, de repente, até uma dúvida de vocês. Já enviamos para a Lúcia, para não tomar muito o tempo, enfim, muita coisa. E as perguntas, eu ia pedir para todo mundo, pessoais, né, perguntas pessoais, deixar para o final, para ela poder responder sobre o Covid também, quem quiser. A Lúcia também se prontificou, até porque é uma especialidade dela, para poder falar. Então, eu já falei muito, agora vamos lá. Lúcia, pode se apresentar aí para o pessoal que não te conhece. Antes de mais nada, muito obrigado, do fundo do meu coração, pela pessoa que eu amo como amiga e como profissional. É um prazer saber que você é mergulhadora e é minha amiga e é da Naui, pô. É da Naui. E ainda Tá falta a bom? gente mergulhar junto, né, Ale? Porque a gente Com não certeza. Arraial do Cabo tá aí. Quando acabar esse negócio aí, já vou estar te esperando aqui com aquela água azul turquesa para você vir aí. Mas você sabe que o povo não entendeu que o negócio a gente tem que mergulhar, que lá embaixo o vírus não vive, entendeu? Quem dera, né? Se fosse assim, Com tá. certeza. Então, pessoal, então boa noite a todos. Obrigada aí para a galera que está aí. A gente está vendo o pessoal entrar, os amigos. Para quem não me conhece, eu sou Lúcia. O pessoal do mergulho me conhece porque eu sou médica voluntária da. Então, eu estou presente em vários eventos de segurança, falando de segurança, falando de um mergulho mais seguro e mais legal para todo mundo, né? A gente quer ter as boas lembranças e não lembrança de um acidente ou de um machucado, alguma coisa assim. Como é que eu cheguei aqui? Bom, eu sou infectologista, sou intensivista, tenho formação em epidemiologia, mas eu sempre disse que se papai do céu tivesse deixado eu mergulhar antes da faculdade de medicina, era um médico a menos no mundo e uma mochileira a mais. Então, assim, eu adoro mergulhar e eu tentei então, aproximar as duas paixões da minha vida, que é a medicina e o mergulho, né? Então, até dá uma olhada ali atrás. Olha o tipo de presente que eu ganho, gente. Olha, lindo. Quadro de nó, Lindo. quadro de mergulho,
vocês derem uma olhada aqui, tem uma viagem nesse quarto aqui também. Então, a gente tem falado bastante de segurança, a gente a gente está querendo trazer todo mundo para perto para que a gente tenha uma consciência de segurança global, para deixar o mergulho mais divertido, mais seguro, né? E quanto menos eu trabalhar como médica da Dan, melhor para todo mundo, Com né? certeza. Então, quando a gente vai pensar em segurança de mergulho, a gente tem que passar por um monte de coisas, começando pelo que o Ali falou, um exame médico. A gente tem que saber se a gente está apto ao mergulho, onde a gente precisa melhorar, o que precisa ser avaliado com um médico que tenha referência de medicina hiperbárica, que ele entenda da medicina hiperbárica como uma referência, né? Então, a gente tem vários manuais, a própria NAUI... deixa eu ver se acerto aqui direito, gente, porque eu não estou me vendo. A própria NAUI e as outras certificadoras também têm algumas linhas gerais do que deve ser perguntado, do que deve ser pesquisado, mas a gente tem que saber se a gente está em condição. Só para vocês terem uma ideia, as recomendações da NOAA, que é a National Ocean Atmospheric Administration lá dos Estados Unidos, que é quem dá as regras gerais do mergulho, Sim. ela fala que a gente tem que ter 14 match de desempenho físico para poder mergulhar. Gente, 14 match é um desempenho de um garoto de 22 anos, triatleta, entendeu? Mas a gente tem que ter uma condição mínima para saber que vai conseguir enfrentar uma corrente, que vai conseguir sair da água com o seu cilindro, né? Como vai sair da água. E até para melhorar o seu consumo e para que você tenha um mergulho que não seja cansativo e seja realmente prazeroso. Então, a primeira coisa é saber se a gente está em condições de mergulhar e se a gente tem condições físicas para isso e se não tem nenhuma doença importante que possa contraindicar o mergulho de acordo com cada uma, tá? Então, isso tem essas listas de doenças, tá lá no site da Dan, tá lá na Dive Alert, tem lá as principais doenças que você pode já se referenciar. E hoje em dia a gente consegue ser um pouquinho mais elástico com as pessoas que estão em boas condições físicas, mas que têm uma hipertensão controlada, que têm um diabetes controlado, a gente tem o jeito certo de mergulhar com elas. A outra coisa é a sua própria preparação. Então, a certificadora que você vai escolher, quem é que é o seu instrutor, aquilo que o Ali falou. De repente, se a certificadora não te pedir um exame médico, se liga porque tem alguma coisa acontecendo. Ele não está preocupado com você, ele está preocupado com o teu cheque, né? Ninguém usa mais cheque, né? Que coisa mais datada, com o seu cartão de crédito. Então, assim, presta atenção, porque se a pessoa não está falando de segurança para você, no primeiro momento, cara, o mergulho é o esporte mais radical que existe. A gente vai para um meio que não é nosso. Por mais radical que seja subir o Everest, e é muito legal, é uma coisa que eu adoraria fazer, mas que eu sei que eu não tenho condição física de fazer, ainda assim você está respirando ar. Ou quase nada lá no Everest, né? Mas quando a gente vai para baixo da água, o seu maior risco qual é? É se afogar. Então a gente tem que ter toda essa preparação prévia. E pensar, obviamente, aonde é que você está indo buscar essa preparação. Então a gente tem que ser criterioso em ver, certificar essa credenciadora, procurar as credenciais, dar aquelas procuradinhas nos fóruns, tal, para ver o que o pessoal está comentando, porque vale a pena a gente saber que tem gente muito boa no mergulho, e graças a Deus a gente conhece gente muito boa, mas infelizmente a gente tem notícia de gente que não é tão boa assim e que não está preocupada com você. Está preocupada mais só em ter o retorno, né, financeiro, em te levar para aquele lugar, né? Eu sempre falo que é aquele mergulho piloto automático, né? Não é aquela coisa preocupada com o amor e com a segurança da pessoa, né? E a gente fica muito preocupado também, porque assim, mergulhar é fácil. Mergulhar é fácil. Se a água estiver quentinha, transparente, eu tiver um bom equipamento, eu aprendi qual que é o lance do puxa e solta, é fácil. Mas assim como você dirigir um carro só para frente também é fácil. Mas você precisa fazer uma curva, você precisa dar ré, você precisa acelerar, você precisa voltar. Sim. Esse é o grande lance, né? Então, como é que a gente vai se adaptar às mudanças do meio? Então, essa coisa de a gente aprender a lidar com as adversidades
E é isso que um bom treinamento vai te dar, que é o X da questão. Você tem que entender como lidar com as diferentes coisas que vão acontecer, porque todas as coisas podem acontecer lá embaixo, inclusive nada, né? Inclusive você só nadar e ter um mergulho legal, que é o que a gente quer. Mas a gente tem que estar preparado para essas adversidades. Sim, sim. Então, se o pessoal pegar as perguntas aqui que o pessoal mandou, né? Tá. Dando fonia aí, Carol. O meu não tá dando eco, né? Fiz um trabalhão com eco, hein? Fiz um Tá trabalhão. dando uma fonia aí. As perguntas aí. Aqui, Alexandre. Deixa eu ver aqui. Tá aí, vê aí. Não, não tá aqui. Deixa eu ver aqui as Enquanto perguntas. você procura isso, deixa eu só falar mais uma coisa, então. Vai procurando aí. Quando a gente vai... Quando a gente pensa em construir um pensamento de segurança de mergulho, a gente tem que, primeiro de tudo, entender o risco. A gente só vai entender o risco se a gente reconhecer que ele existe. Então, é isso que eu estava falando. É muito bonito a gente mergulhar em Fernando de Noronha, ali no portinho, com água paradinha, sem corrente, com alguém do seu lado. E aí a gente sabe que o risco é baixo. Mas se você saiu ali do porto, virou um pouco para a direita, pegou um ponto ao norte, a água continua transparente, continua quentinha, mas é uma condição absolutamente adversa, com uma grande profundidade, com corrente, animais marinhos que podem estar presentes, que podem causar ansiedade em você, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter uma cultura de risco. O que é isso? Reconhece que tem um risco, reconhece que eu posso me meter em alguma encrenca e eu tenho que saber resolvê-la, né? Então, a gente nunca pode ignorar risco. A gente tem que estar ciente dele. Não o brasileiro tem uma mania muito ruim de falar assim: ai, para de chamar o azar, vou fazer seguro para quê? Não, vou fazer seguro para minha casa vai pegar fogo. Fica chamando o azar. Isso não existe, na verdade, né? Ninguém chama ou manda embora o azar. A gente reconhece um risco, trabalha com ele e sabe que está exposto a ele. Eu tenho 4 palmeiras gigantes na frente da minha casa. Não são minhas, são da municipalidade. Mas, enfim, eu sei que elas podem cair. E eu posso mandar tirar ou me submeter ao risco de esperar elas caírem, né? E para isso, o que eu fiz? Eu fiz um seguro de vida, um seguro para minha casa. Mas eu tenho que lidar diariamente com a queda das folhas da palmeira. Então, pode estragar o carro, pode estragar meu muro, pode só me causar barulho. Então, assim, a mesma coisa que pode destruir a minha casa pode só causar um barulho na frente da minha casa. Então, a gente tem que entender que a mesma coisa oferece diferentes níveis de risco desde que eu os reconheça e saiba lidar com ele, né? Então, por isso que a preparação é muito, muito importante. E a gente tem que assumir a responsabilidade pela nossa vida e pela nossa segurança. Então, isso é uma coisa muito importante dentro do mergulho. Quando a gente está lá fazendo o nosso primeiro cursinho básico, ninguém vai para a água. Você vai pegar o equipamento. Primeiro você faz a parte teórica, daí você vai pegar o equipamento, vai conhecer o seu equipamento. Porque se você não conhece o equipamento, você não tem nem o direito de ir para a água, né? Sim. Então, isso é muito importante. Então, a gente não pode ficar delegando. Deixa que eu conheço o Ali, cara, o Ali é meu amigo, ele vai checar todo o meu material, ele vai checar o meu gás, ele vai me dar o melhor equipamento que ele tem e eu vou mergulhar tranquila por causa disso. Por mais que eu confie nele, eu preciso checar tudo de novo. Sim. Eu tenho que estar dentro do barco, eu tenho que conhecer o barco como ele está, como ele é, qual é a configuração do barco, qual é o jeito do barco, como é que eu ando no barco, onde é que está o material, qual o potencial de risco desse barco, né? Mas vamos lá, chegou a pergunta aí? Vamos lá, então. Já achei as perguntas aqui que o pessoal pediu para você. Uma das primeiras perguntas até o que já aconteceu uma vez comigo aqui, um aluno meu até que está assistindo, que de outras escolas que ele pesquisou, ninguém tinha pedido exame médico para ele. Então, aqui a gente pediu. Então, ele até, mas não pediu exame médico, nenhuma outra pediu exame médico. Então, qual a importância do exame médico? Poderia falar? Isso. Então, a gente tem um negócio que a gente chama de fitness to dive, né? Em inglês, que é o seu preparo físico para mergulhar. Então, assim, tem algumas pessoas que têm algumas doenças que são contraindicações para o mergulho absolutas. Como, por exemplo, pacientes que têm crises de convulsão sem controle, essas pessoas não podem mergulhar. Na verdade, elas não podem estar em ambiente aquático sozinhas. Porque se elas estão no ambiente aquático sozinhas e tiverem, ou embaixo d'água, tiverem uma crise convulsiva, elas vão morrer afogadas, porque não tem muita coisa o que fazer. Depois que a gente faz o rescue e tal, lembra, quem fez o rescue sabe quantas vezes a gente vai lá e repete a cena
da convulsão. Por quê? Porque a gente sabe que uma convulsão embaixo d'água é extremamente grave. E pode ser com 3 metros, com 1 metro ou com 50 metros. Todas elas são muito graves. Então, a gente precisa ver se tem uma condição cardíaca boa. De repente, você tem alguma hipertensão ou uma diabetes que não está diagnosticada. Então, quando a gente está mergulhando, por exemplo, a gente tem um gasto energético maior. Aí o cara é diabético, não sabe, está tendo uma crise de hiperglicemia, ou então está usando insulina e não está conseguindo controlar a insulina dele com a glicemia. Então, todas essas coisas têm que ser avaliadas ponto a ponto. O mais comum que a gente vê, e é uma das maiores causas das pessoas abandonarem o mergulho, e isso aconteceu inclusive comigo lá atrás, quando eu ainda comecei a mergulhar há 25 anos atrás, eu tive alguns barotraumas de orelha. Né? Então, na verdade, sim, eu tive que dar de equalização porque eu não entendi. Me diziam, não vai mergulhar resfriada, mas eu não entendia por quê. Bobagem, tô resfriadinho, resfriado de nada. Não, um resfriado de nada pode causar um barotrauma importante. E eu tive mais de uma vertigem alterobárica até entender e ser bem orientada. E aí, isso eu agradeço, sempre falo pro Reinaldo, agradeço muito a ele, que foi ele que me orientou. Quem me orientou não foi o médico, foi um instrutor de mergulho. Porque os médicos, infelizmente, têm pouco hábito de entender as doenças de mergulho. Eu nunca tinha ouvido falar de medicina de mergulho até depois de começar a mergulhar, tá? Então, isso é muito importante. Então, você procurar um médico para uma avaliação geral e um médico que seja familiarizado com medicina de mergulho é legal. Outra pergunta, então. Vamos lá. Restrições temporárias também, o pessoal perguntou, você já falou das que são permanentes. Temporária também, você já falou, seria um resfriado. Os resfriados são os mais comuns. Mas, por exemplo, a gente pode ter restrição temporária como um pós-operatório. Hoje é muito comum, por exemplo, a mulherada colocar prótese de silicone. Você não pode mergulhar logo depois de uma cirurgia plástica, por exemplo. Então, em média, veja, isso tem que ser discutido com o seu médico. E não é porque o seu médico liberou para você fazer esforço que você está liberado para mergulhar, né? Então, cada cirurgia tem o seu tempo. E, em média, 3 a 6 meses a pessoa vai ficar fora da água sem fazer mergulho. Porque a gente não sabe como é que vai se comportar. A cicatriz, como é que vai se portar. Então, assim, às vezes, por exemplo, na cirurgia plástica, a gente não sabe como é que... cirurgia plástica é uma cirurgia de resultados. Ela precisa ter uma cicatriz boa. E aí o médico fala, não pode mergulhar, só você não fazer esforço, porque não tem problema, só foi isso. E aí, mergulha de cinta, já escutei isso. E aí, na verdade, vai ter um desempenho pior, pode facilitar outras doenças aparecer, pode facilitar, por exemplo, aparecimento de hérnia depois, alguma coisa assim, né? E que não estava... porque o médico não conhece, não percebe que você está mergulhando, você está sem gravidade. Não, você está com peso, você está com laço, você está com cilindro. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado, principalmente pós-cirúrgico. Outras situações, por exemplo, a pessoa teve uma trombose na perna pós-viagem, a pessoa está usando medicação por algum outro motivo, teve alguma outra infecção que ainda não está sob controle. Então, tudo isso tem que ser avaliado, principalmente porque a grande maioria das medicações não foi avaliada sob pressão. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, como essas medicações vão se comportar quando você estiver submetido a 2 ou 3 atmosferas, por exemplo. Sim. Bom, ótimo. Outra pergunta também, Lúcia, que o pessoal fez aqui foi sobre asma. Se a pessoa tem asma, ela pode mergulhar? Bronquite? Então, esse é o típico caso que o médico dela vai ter que entrar em contato com o médico da especialista de mergulho para poder ter uma liberação ou não. Pessoas que têm asma descompensada, não, ponto. Isso é fato. Algumas pessoas têm asma leve, que é, por exemplo, uma asma desencadeada por alergenos ou desencadeada só em quadros infecciosos. E aí essas pessoas podem ser orientadas, avaliado a função pulmonar dela, junto com então, um médico especialista hiperbárico acostumado com doença de mergulho com o pneumologista dela, entram em contato. Isso pode ser feito, por exemplo, pelo nosso e-mail lá, o medicina@dan.org.br, e eles discutem para a gente poder chegar aí a uma definição se o asmático vai ou não vai poder mergulhar.
Hoje em dia, antigamente era um não redondo. Hoje em dia isso está mais elástico e a gente tem outros exames que podem ser pedidos que podem dar uma segurança maior para essa pessoa. Pô, muito bom, bom. Outra dúvida também, Lúcia, que o pessoal tem, inclusive o Cassiano me perguntou aí, e eu recebo muito lá na operadora, quando a gente vai trabalhar, inclusive, eu sempre falo, bebida eu já sei que não pode, né? Óbvio, né? Todo mergulhador não pode beber. Só que você falar que você não sendo médico falando, é uma coisa, mesmo sendo instrutor, a pessoa fica meio assim. Então, eu gostaria que você falasse o porquê de não beber, você sendo médica, porque tem um peso maior, porque não beber, né, na prática do mergulho, e não se alimentar de coisas pesadas, que eu também falo para o pessoal não se alimentar de coisas pesadas, muitas vezes não adianta nada. O pessoal vai lá, come uma feijoada, e no outro dia vai lá na operadora mergulhar, ou então bebe, enche a cara e vai mergulhar. Eu queria falar sobre isso. A Qual bebida... a alimentação correta também e o que deve ser ingerido também. Então, assim, a bebida é uma coisa muito grave, realmente, porque assim, a primeira coisa que o álcool faz é diminuir o seu julgamento. Se você tem uma capacidade de julgamento diminuída e está num ambiente absolutamente hostil, a chance de você ter alguma complicação dentro desse mergulho é muito grande. Por quê? Porque você... E aí, assim, somado o efeito do álcool mais a pressão, isso pode potencializar a sua narcose, né? Ou seja, vai te dar uma deficiência de julgamento, você vai tomar alguma atitude errada e pode se ferrar no meio do caminho. Não ouviu, né, gente? Então, a médica que está falando, hein? O instrutor fala, mas a médica está falando também. E a outra coisa importantíssima, mais do que tudo, não é só não beber, é não beber 24 horas antes do seu mergulho. Não significa não beber no dia anterior. Porque o cara bebe até às 11h59 e vai mergulhar. Não, vou mergulhar só amanhã às 7 horas. Não, ainda são só 8 horas, ainda está sob efeito do álcool, ainda o risco é aumentado e pode realmente ter várias complicações. São 24 horas antes do mergulho, no mínimo. Tá certo? E aí, sobre a questão da alimentação. Então, assim, quando a gente come uma comida muito gordurosa, uma feijoada, uma coisa muito pesada, você diminui a sua velocidade de digestão, né? E isso pode, primeiro, no barco, já na embarcação, fazer náusea, fazer vômito, acabar com a sua diversão, né? Você sabe que tem 3 fases de náusea, né? Essa era uma... Pode falar, que eu não sabia. Essa era uma teoria do Ricardo. Ele falava assim, primeira fase da náusea, do enjoo, é quando você tem certeza que você vai morrer. Você acha que você vai morrer, não vai ter jeito. A segunda fase, aí você tem certeza absoluta que você vai morrer. Que daqui a pouco, a qualquer minuto, você vai morrer. E a terceira e a pior fase da náusea é quando você percebe que você não vai morrer. E vai ter que esperar aquilo tudo acabar dali umas 2 ou 3 horas. Então, isso é difícil, porque se você vomita, você desidrata, você também facilita a sua narcose. Eu tive uma experiência horrorosa. Eu vomitei muito lá em Noronha, do Pedras Secas. Eu vomitei muito. Eu comi uma bolacha de chocolate e eu não gosto de bolacha recheada de chocolate. Mas eu quis ser legal, comi a bolacha porque me ofereceram e imediatamente eu comecei a nausear, comecei a vomitar e fiz uma hipoglicemia embaixo d'água. Nossa. Foi muito ruim. Quando eu saí da água, eu vomitei mais ainda. Eu saí muito tonta. E eu ainda falava pro meu instrutor que estava junto, eu fazia assim para ele, que eu não estava bem. Só que ele estava um pouquinho para baixo de mim. Então ele achava que eu estava fazendo assim. Cara! Eu desci, peguei ele pelo braço, segurei ele assim. Ele com o olho estatelado assim, né? Ele viu que tinha alguma coisa errada. Eu só fiz assim para ele. Ele, calma, subiu. E assim, eu não sabia se eu vomitava ou se eu xingava ele, né? Mas tudo bem. Mas eu não devia ter ido pra água, né? Eu vomitei muito, eu não devia ter ido pra água de novo. E aí a gente sempre fala, tá enjoado, volta pra água. Mas eu já tinha vomitado além, entendeu? Então essas coisas a gente precisa também ter noção. Porque você pode realmente estragar o seu dia de mergulho se você comer demais. Ou, de repente, sei lá, poxa, vou mergulhar em Recife. Hoje à noite eu vou comer um sarapatel, né? Vou experimentar um sarapatel. Quem nunca experimentou um sarapatel vai ter só uma consequência, né?
vai passar mal, vai ter diarreia. Então, todas essas coisas a gente tem que estar pensando. A outra coisa é tomar cuidado com bebida muito gasosa, coisa que fermenta. Isso aí piora a azia, piora o enjoo também. Pode distender no abdômen, pode provocar mais gases no abdômen ainda e tornar o mergulho desagradável, né? Sim, sim. Viram, né? Então, foi bom porque aí pro pessoal agora já sabe que foi a médica que falou, porque quando o instrutor fala, ninguém acredita. E a Todo outra mundo coisa é fala, lembrar que não, é para ir comer sem não. Só um pouquinho, ó. Para quem é carioca, bolacha é biscoito, tá, gente? Não deram um tapa na mão da cara da música, não, tá bom? É biscoito. biscoito, É tá? Bolacha bolacha, não é aqui é biscoito. bolacha, no Paraná é É. bolacha. Outra dúvida também que eu Não, penso. deixa eu terminar só mais uma coisa. Também não Aham. vai mergulhar sem comer, né? Então precisa comer alguma coisa de uma Isso, qual fonte alimentação você calórica, indicaria isso? Qual né? alimentação? Então, uma fonte calórica legal. Então, a gente comer um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de fruta, né? A gente evitar leite. Leite, a gente sabe que, meu Deus do céu, a caseína, ela fica... A caseína, que é o subproduto do leite, né? Quando a gente toma o leite, a proteína fica ali no estômago, ela tem uma dificuldade muito grande de ser digerida. Então, ela acaba fazendo um bololô dentro do seu estômago que piora o enjoo, né? Então, depois que eu tirei o leite da minha vida de mergulhadora, minha vida melhorou muito. Porque eu parei de enjoar. E eu não entendia. Achava que tomar café com leite de manhã. Então, assim, a gente tá saindo para mergulhar, toma um suco, come uma fruta, come... Eu sempre como um pedaço de chocolate antes de mergulhar, porque eu fiquei traumatizada com essa hipoglicemia. Então, eu sempre como um pedacinho de chocolate antes de mergulhar, ou uma balinha de banana. Quem já mergulhou comigo sabe que tem bala de banana no barco, para a gente poder ter certeza que vai ter uma glicemia estável durante o mergulho. E o café? Café você libera? Café você acha que é uma coisa que a pessoa pode tomar de manhã? Olha, Café preto. tudo pode, né? Tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Então, assim, você tomar um golinho de café é uma coisa. Você tomar um balde de café do jeito que a gente gosta de tomar é outro. Eu sou, assim, fissurada por café. Mas no dia do mergulho, eu tomo um golinho de café, né? Por quê? O café resseca a secreção, ele facilita a náusea também, ele facilita a irritabilidade do estômago. Ele pode, então, com essa história de ressecar a secreção, ele pode piorar uma rolha mucosa que você tenha na orelha média, alguma coisa assim, entendeu? Na tuba auditiva, quer dizer. Então, tudo isso pode contribuir. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e ser parcimonioso, né? Porque o mergulho, ele é um esporte de equilíbrio, né? A gente tem que estar em equilíbrio com a gente, com o meio. Sim. Então, agora, né, para não tomar também tempo, já estamos quase no final das perguntas. Outra curiosidade, outra dúvida que o pessoal sempre pergunta, né? Eu sempre falo, né, para a pessoa equalizar um pouco até antes de mergulhar, antes de descer. Qual a importância disso, de equalizar da descida, de você antes de descer já ir equalizando? Então, a cada metro a gente tem que ir equalizando. Por quê? Porque a tolerância de cada pessoa e a sua tolerância individual, ela muda de dia para dia. Tem dia que você consegue descer que nem um raio, entendeu? E equaliza 2 vezes, tá tudo certo. Mas isso é do dia a dia. Então, depende, por exemplo, aqui, por exemplo, eu tô aqui no quarto, tem o ar-condicionado ligado, tá ressecando secreção, que é o que a gente faz. Calorão, onde a gente gosta de mergulhar? Onde tá calor, tá quente, bota o ar-condicionado, aí bebeu cerveja no dia anterior, fez uma trilha, desidratou, né? E aí, a hora que vai equalizar, desce a primeira boa, a segunda dá uma forçadinha, a terceira já não vai, né? E aí você pode estar fazendo um barotrauma de orelha. Então, assim, é super importante para você ter um mergulho tranquilo, você ir equalizando a cada metro. Lembrar que equalizar não é assoar o nariz, né? Não é fazer então, assim, é devagarzinho, né? A cada metrinho de descida é um dos melhores jeitos, assim. Se você equaliza tranquilamente e consegue perceber tudo o que está acontecendo dentro da sua orelha, dentro do seu equilíbrio, você provavelmente vai ter um mergulho muito bom. Se você começa a forçar demais, você vai passar daquele momento de equalização, vai acabar aquela dor. Só que aquela rolha que estava ali, que estava incomodando, ela pode voltar a se manifestar quando você subir, né? Fazendo um reverso. Sim. E assim, a gente sempre avisa, né? Olha, você pode abortar uma descida, mas a subida, meu nego, você vai ter que subir.
Vai ter que ser esse. E é mais ou menos que nem a história da náusea. Você vai ter que passar por aquilo até aquele inferno acabar, Vai acabar. né? E vai chegar lá em cima. A gente já presenciou. Inclusive, na minha última ida à Noronha, eu literalmente vi o barotrauma acontecer. Um garoto, ele era avançado, mas ele desceu. Não, mentira, a gente estava subindo ali no paredão da Caverna da Sapata, de repente, mas a gente estava assim, já nos 10, 8, assim, já estava para sair. Chegando. Né? Indo para paradinha de segurança. Indo para a parada de segurança. Apareceu um cabeça chata lindão lá embaixo. Meu, o cara parecia um tiro. Foi tchum! Eu falei, meu Deus. Porque eu já tinha visto ele ter dificuldade para equalizar para descer. Ele subiu. Quando ele chegou nos 12 metros, eu vi o sangue na máscara. E ele grudou assim. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu só juntei o Dive Master, fiz assim para ele. Então, chegou na coisa, foi para oxigênio, acabou indo para o hospital, tudo. E foi bem desagradável. Mas, assim, ele já tinha forçado para descer, estava na parada de segurança, faz a bobagem de voltar para os 20 metros, e daí sobe. Aí, quando percebeu que estava nos 20 metros, subiu que nem um tiro. Olha, foi uma tragédia. E eu fiquei com muita pena, porque eu acho que ele vai ficar sem mergulhar uns bons tempos. Bom tempo. Então, muito obrigado também por responder essa dúvida. Uma dúvida até que também sempre perguntam para a gente lá na operação é sobre os sintomas sintomas do barotrauma. E eu queria também perguntar para você falar, porque muita gente fala com barotrauma, os sintomas, a gente não compreende que se a pessoa, quem você chamou o dive master ou instrutor, ele não tem treinamento, que nem um médico, né? O médico sabe os sinais. O instrutor de dive master também sabe os sinais, que muita gente não sabe a diferença entre sinal e sintoma, né? Sinal você está vendo, sintoma eu não estou vendo. Então, se a pessoa não te falar, né? E eu queria saber quais são os sintomas do barotrauma e também os sinais, né? Mais visíveis, assim, que se tem algum sinal visível para você. Eu acho que o de máscara até dá, né? Para a pessoa perceber. E também do sangramento dá para o instrutor. Ou se você pudesse também tirar essa dúvida aí Essa é complicada, porque é uma aula inteira, né? Então, mas assim, o barotrauma ele vai se manifestar dependendo do órgão que tiver, vamos dizer assim, entupido, com problemas de fluxo de ar. Porque o que é o barotrauma? É a dificuldade de equalizar entre dois espaços aéreos que a gente tem. Geralmente, como eu falei, orelha, seio da face, os olhos, né? Barotrauma de máscara, como você falou. O que a gente se preocupa mais? Porque, assim, esses que a gente conversou, de ouvido, fazer síndrome vestibular, ou mesmo barotrauma de máscara, eles são chatos, são feios, mas eles geralmente não são ameaçadores da vida. Quando a gente tem um barotrauma unilateral no ouvido, por exemplo, só, o cara forçou para descer, teve dor, manteve dor, quando subiu, fez o reverso, dor. Mas o grande problema não é a dor, é a síndrome vertiginosa que vem junto. Então ele perde orientação espacial, o mundo começa a rodar, e aí é essa hora que ele pode desesperar e realmente se afogar, né? Então, e aí, assim, a causa do acidente foi um barotrauma, mas a consequência é um afogamento. Sim. Por isso que a gente tem que aprender afogamento, viu, galera? Eu sou da sua praça. Então, a gente tem que prestar atenção nas outras coisas. Falta de ar súbita, por exemplo. Pode ser, por quê? Porque pode ser um barotrauma, por exemplo, de hiperexpansão pulmonar. Uma das regras básicas do mergulho é nunca pare de respirar. Se você numa subida parou de respirar, nossa, eu vi um tubarão e segurei a respiração e continuei subindo. Bom, o ar vai estar expandindo em todas as suas cavidades, mas principalmente no pulmão, que é onde a gente mais tem ar. E isso pode causar, por exemplo, uma ruptura da pleura, fazendo um pneumotórax, fazendo um pneumomediastino, né? E isso sim é bastante grave. Geralmente eles são indolores no começo, mas cursam com uma grande falta de ar, que vai agravando a cada inspiração. Se a pessoa está embaixo da água, cada respiração sob pressão injeta mais ar naquela cavidade que não devia existir, ali na ruptura. Então isso faz o pneumotórax hipertensivo.
O pneumotórax de mediastino, ele é bem interessante porque, assim, ele também não dá dor, ele pode dar um desconforto pré-cordial ali, uma coisa que pode passar despercebido, mas com essa entrada de ar a cada respiração sob pressão, ele começa a dissecar pro lado da traqueia. Então, desaparecem bolhas nessa região aqui do pescoço, aqui em cima na clavícula, aqui por aqui, e até por baixo de toda a pele, porque daí esse ar começa a sair por algum lugar. Então, isso são sinais que a gente pode estar vendo. Basicamente, o barotrauma ele vai se manifestar com algum tipo de sangramento em alguma cavidade, dor intensa, né? E falta de ar. Então, falta de ar é sempre um sintoma grave, sempre, sempre tem que prestar atenção. E 99% das vezes vai ser necessário administrar oxigênio para esse paciente. Por isso a importância da segurança, né? Por isso que a gente estava falando da live de hoje. Você já falou também de você ver uma embarcação que você vai operar, se a embarcação está dentro dos padrões, se tem oxigênio, Isso. se tem todo aquele sistema necessário, né, para poder te Isso. dar a vida, a sustentação à vida, né? Na verdade. Isso. E a outra coisa é saber qual é o plano de emergência. Porque, assim, se você enfiar o pé na jaca, você tem que saber de como sair de lá. Sim, Então, sim. assim, a gente tem que saber que Noronha, por exemplo, é uma ilha que está a 500 quilômetros do continente. Se você tiver alguma lesão grave, a gente sabe que a estrutura de acesso lá é limitada, você vai ter que ser removido. Ah, fui mergulhar em cocos. Meu Deus, tubarão, não sei o que lá. Coco, gente, você vai por Deus e protegido pela natureza, porque ele está a 30 horas de barco de lugar nenhum. Então, qualquer coisa que te acontecer lá, ou se não puder ser resolvido lá, vai ser muito difícil ser resolvido em terra. Então, por exemplo, a gente tem que ter um plano de emergência para saber como vai sair. Então, por exemplo, vocês que mergulham em Ilhabela, nesses lugares todos, vocês têm um plano de emergência, sabe como vai dar o primeiro atendimento e para onde vai levar o primeiro Sim, socorro para ser atendido esse mergulhador com problemas, né? com certeza. Lúcia, muito obrigado. Já as perguntas, né, que a gente já tinha pré-definido, que são as dúvidas, na verdade, mais frequentes, a gente já sanou, ia ver se o pessoal pudesse perguntar, se alguma dúvida puder perguntar. A gente já teve duas perguntas assim, de dúvidas. Não, se dá para perguntar, podemos tentar. E você vai gravar, né? Sim, sim. Então Vamos lá. tá, tem muita Gengibre, gente pedindo aqui. se o gengibre ajuda a melhorar o enjoo, se isso é verdade. Para Perguntaram algumas aqui. pessoas é. Para algumas pessoas é. Tem gente que consegue, mastigando uns pedacinhos de gengibre seco, consegue ficar melhor. Balinha de gengibre. Para algumas pessoas funciona. Para Sim, mim não funcionou. Para mim, assim, o que funciona, primeiro, a medicação prévia, né? Então, assim, nunca adianta você tomar medicação na hora que você está com enjoo. Você tem que tomar a medicação antes, de acordo com o seu médico, o que o seu médico indicar para você sobre medicação para enjoo, e você começa a tomar essa medicação antes de mergulhar. Geralmente a gente toma na noite anterior e no dia de mergulhar, para daí ele tenha pleno efeito, daí sim você tem um mergulho sem problemas, se você enjoa muito no barco. Mas tem certas pessoas que funcionam muito bem com gengibre. sim. Outra coisa também que é uma dúvida, que eu até falo com meus alunos, eu já sei a resposta, né, mas muita gente pode não saber. Muita gente acha que uma câmera hiperbárica é que nem máquina de pipoca. Ligou lá, clicou, é cafeteira. Ligou e está pronta. Me ajuda nisso aí. Quando eu falo que não é bem assim, ninguém acredita. Então, vamos lá. Todo tempo médio demora mais ou menos e não é assim tão fácil, correto? Não, primeiro de Existem vários tudo, profissionais, né? primeiro de tudo que assim, em lugar nenhum do mundo existem câmeras hiperbáricas prontas para receber mergulhadores acidentados. A gente tem mentira, assim, nós temos Honduras, que é aquela câmara de Roatán, que está sempre disposta a atender um acidente de mergulho. Alguma câmera no Havaí, se eu não me engano. E
dar o primeiro atendimento, conforme a gente tem lá nosso treinamento do RESP, e levar essa pessoa acidentada, esse mergulhador acidentado, para uma avaliação médica. Não interessa, não precisa ser um médico hiperbárico. Câmaras hiperbáricas não tem plantão. Então não adianta você chegar lá com o mergulhador acidentado, que não vai ter ninguém, no máximo vai ter a moça da faxina, ó. Entendeu? A câmara pode ter manutenção, a câmara pode estar ocupada, pode estar fazendo uma sessão de tratamento de paciente de ferida, por exemplo, né, das outras indicações de câmara hiperbárica. Então, o mais importante é oferecer oxigênio para esse mergulhador acidentado e levar ele para uma avaliação médica para a gente saber e ter um diagnóstico. Se é uma doença descompressiva, se é uma doença que precisa de câmara hiperbárica ou, de repente, se é uma doença que contraindica uma câmara hiperbárica. Porque o que mais me preocupa hoje assim, dessas pessoas que falam, vou comprar uma câmera hiperbárica, eu vou levar comigo no barco, né? Não é você atrasar o tratamento de uma doença descompressiva. Lógico que a gente também não quer atrasar. Mas você colocar dentro de uma câmara hiperbárica, sem uma avaliação médica adequada, um paciente que tenha, um mergulhador que tenha uma contraindicação absoluta. Como, por exemplo, esse que a gente citou, do pneumotórax hipertensivo. Esse cara, você vai para a câmara hiperbárica, você termina de matar ele, e ele nem tinha indicação de câmara hiperbárica. Entendeu? Então, primeiro de tudo, leve para o pronto-socorro mais próximo, onde ele possa ter oxigênio contínuo, e aí liga para o pessoal da DAN, liga lá no 0800, para tirar dúvida, que daí o médico da DAN vai estar disposto a ajudar no diagnóstico desse paciente. Obrigado. Lúcia, muito obrigado. O pessoal aí que está assistindo, já viram que a Lúcia ajudou, com certeza ajudou. Excelente profissional, minha amiga. Para quem não sabe como faz para se cadastrar na DAN, se associar na DAN, toda a escola de vocês, no lugar de vocês, aí no estado de vocês, tem próprias escolas que são associadas, que é associada à DAN, todos os nossos alunos têm carteirinha da DAN, justamente para isso, voltado para a segurança. Além de dar esse suporte, você pode ter excelentes profissionais aí, ó, como o caso da Lúcia. Lúcia, eu queria agradecer de coração novamente, tá? Você ter aceitado participar da live, ter ajudado as pessoas, porque eu senti a gente tocou nessa rota que eu sinto que as pessoas não se preocupam muito com segurança, e segurança é essencial no mergulho, como você falou, é o quase diferencial para ser uma coisa agradável, uma coisa legal, uma coisa prazerosa, que e muita gente não acredita nisso, não consegue passar isso. Então, um profissional da saúde como você, Gabarito, falando e tudo, fica mais fácil. Porque, às vezes, aqui onde eu trabalho, eu sinto muita dificuldade. A pessoa só quer, como eu te falei, tirar foto bonitinha e o mais barato. Ah, não, ali é 80. Eu vou ali porque era 80. Ali é 80 para mergulhar. E, inclusive, mergulhadores credenciados também vão mergulhar com empresas que não têm a mínima preocupação com segurança, porque é o mais barato. Ah, não, eu vou. Lá no turismo, lá é R$100, vou lá, vou mergulhar 2 vezes. Você não sabe se a pessoa tem preocupação com o computador, com equipamento, com nada. Exato, E a segurança também, né? Então, eu queria te agradecer. Queria te agradecer e queria que você falasse aí também, para finalizar aí, sobre tudo isso, sobre o que eu falei também, que segurança é muito importante. Eu fico muito feliz, Alexandre. Nossa, muito obrigada aí por você chamar. A gente está nessa linha de frente de Covid e é muito legal, é muito bom falar de mergulho e poder mudar um pouco o canal para a coisa que a gente mais gosta de fazer, né? Afinal de contas, a gente respira melhor embaixo d'água, né? Eu acho que a gente precisa se conscientizar, então a gente precisa dessa consciência de mergulho seguro, que a gente precisa disseminar essa ideia. Então a gente vai repetir isso sempre, todos os dias. Não me canso de repetir tudo isso todos os dias, porque eu quero que as pessoas sejam felizes mergulhando do jeito que eu sou feliz mergulhando, né? E aí a gente ter realmente uma comunidade mais segura e mais mergulhadora mesmo, né? A gente precisa mergulhar. Com certeza. Só para finalizar, que eu já ia me esquecer, se alguém tiver alguma dúvida sobre o Covid em relação ao mergulho, você poderia falar um pouquinho? Tá, o pessoal ficou um pouco assustado aí, que teve umas publicações que deixaram o pessoal assustado, mas assim, qualquer doença viral, como qualquer pneumonia grave, como qualquer patologia pulmonar,
existem desde os quadros mais leves até os quadros mais graves. Então, assim, se você foi diagnosticado como Covid, você vai ter que conversar com o seu médico para saber como é que vai ficar seu pulmão depois, né? Os quadros leves provavelmente não vão ter sequela nenhuma. Na época do H1N1, por exemplo, um monte de gente passou pela mesma coisa. Teve uma gripe grave, importante, ficou mal, tal, mas pode continuar mergulhando. Então, isso é individual, é pessoa a pessoa. E aí, assim, se a pessoa teve o Covid, vai ter que falar com o seu médico para ver uma avaliação correta. Se tiver alguma dúvida, pode escrever para o pessoal lá da DAM, medicina@dambrasil.org.br, que vai direto com o médico. O médico da pessoa pode escrever, falar com o médico da DAM, para poder entender como é que vai fazer essa avaliação para liberar a pessoa para o mergulho depois. Entendi. O Kiko comentou alguma coisa sobre tratamento hiperbárico para pacientes do Covid-19. Olha, nada certo até agora. Qualquer coisa, nesse momento, ainda é especulação. A gente falar que eu acredito nisso, eu acredito naquilo, é só a minha opinião nesse momento. Os trabalhos estão começando, então, assim, a gente recebe 2, 3, 5 trabalhos por dia para ler, a gente não dá conta de ler tudo. Qualquer doença que cause hipóxia, sempre alguém pensa em hiperbárica para tratar, a gente não sabe se isso vai ser possível ou não, tá? Então, o pessoal está rolando trabalho, o pessoal está fazendo trabalho, mas os trabalhos têm que ser sérios, têm que ser éticos, partindo de princípios muito sólidos, né? Para que tenham resultados depois. Então, nesse momento, qualquer comentário sobre tratamento é leviano, porque não tem nada certo. Nem droga, nem terapia, nem hiperbárica, nem nada diferente. Obrigado, muito obrigado de novo, novamente. Amanhã a gente vai ter aí mais uma live sobre naufrágios, do nosso amigo Davi, aí, meu amigo instrutor também. Se você quiser assistir, vai ser um prazer ter você assistindo. Lógico. O canal, e essa semana toda estamos fazendo instrutores, fazendo lives para poder falar sobre o mergulho, poder ajudar as pessoas, que já que a gente não está podendo praticar, né, ou exercer nossa profissão. Pior eu ainda, que só vivo disso, né, só trabalho do mergulho, estou doido para ter meus clientes voltar, meus alunos já estão me perturbando para vir mergulhar. Eu queria agradecer de coração, Lúcia, falar que você é uma pessoa maravilhosa, excelente profissional. Foi uma honra poder ter você como amiga. E é isso aí. E amanhã quero você vendo do Davi também, falando sobre... Vamos fazer o possível, para estar aqui sim. Vai ser uma live melhor que a outra da Naui, para o pessoal ficar despreocupado, chamar os alunos, amigos, porque é o que eu falo. Um bambu sozinho faz parte do quebrado de vários juntos. Então, se todo mundo se unir, vai ficar uma coisa legal e a gente vai sair mais forte disso aí. Muito obrigado, Lúcia. Com certeza. Um abraço, dá um beijo na Carol para mim. Vou sim, Tchau, Carolzinha. Obrigada, Lúcia. Tchau. Tchau, obrigado. Obrigada, pessoal. Valeu, grava pessoal. Grava aí. Vou gravar, vai, Carol. Mexe aí. Carol vai gravar mexer aqui. Dá tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Como é que faz aí?